Por que o ser humano envelhece e morre? Será que isso realmente está relacionado às leis naturais da natureza? Será que realmente é assim que deveria ser? E será que é assim que vai continuar sendo? Segura aí que eu te explico. Oi gente, tudo bem? Eu voltei para dizer o seguinte, antes de começar com o tema do vídeo. Eu tô gravando vídeos também, compartilhando conhecimentos com as pessoas num outro canal, lá no canal Fonte Divina. O canal Fonte Divina já tem um bom tempo de trajetória e ele está sendo reformulado, ele está reiniciando os processos de divulgação de vídeos, de terapeutas, de psicólogos, enfim. Todo mundo falando de autoconhecimento e espiritualidade à sua maneira, tá? Este canal tem em torno de uns 540 mil inscritos e eu sugiro que vocês também deem um pulinho até lá para poder assistir os meus outros vídeos, tá? Alguns deles vão ser, claro, parecidos com estes daqui, mas lá também vai ter assuntos inéditos, já tem inclusive. E se tu não quiser ir até o canal Fonte Divina, tu pode vir aqui na playlist do canal, clica aqui na minha fotinho redondinha que vai aparecer embaixo deste vídeo, tu vai ser direcionado para a página inicial deste canal, onde vai ter a aba Playlists. Ali vai ter Fernanda Pimentel no canal Fonte Divina. Dá para acessar por aqui também, tá? Bom, então vamos lá. Gente, eu falei na introdução do vídeo sobre por que é que o ser humano envelhece e morre, né? E essa canalização espiritual com esta explicação eu recebi há um tempo atrás já. Eu tava louca para gravar esse vídeo, mas eu não tive tempo. Tive que fazer uns vídeos sobre outros assuntos, de acordo com a demanda de pedidos também, né? Mas agora, com a minha brecha de tempo, eu consegui estar aqui diante da câmera para compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, imagino eu, né, que vocês saibam que o tempo, ele foi criado pelo ser humano. Nós é que criamos as medidas de tempo, os segundos, os minutos, né, as horas, os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas e assim por diante. E esta criação do ser humano, ela é progressiva, ou seja, tu olha para o teu relógio, o tempo está sempre passando, ele nunca está regredindo. Então, como vocês também já entenderam, imagino eu, né, de acordo com os vídeos anteriores, que a nossa mente, ela trabalha com associações o tempo todo, então o que foi que aconteceu desde o início da criação do tempo? O homem criou o tempo e lá no subconsciente da humanidade ficou gravada essa informação. O tempo está passando. E aí depois resolveram inventar o tal do aniversário, né? Uma vez por ano nós fazemos aniversário. Ou seja, nós ficamos um ano mais velhos. E aí o que é que acontece? Eu, Fernanda, vamos falar por mim, né? Atualmente eu tenho 35 anos. Daqui a alguns meses eu vou fazer 36, ano que vem 37, 38. Ou seja, os números estão aumentando. E na mente inconsciente está essa informação. Quanto mais aniversários eu faço, quanto mais o tempo passa, mais próxima eu vou ficando da velhice. Porque tu observou as pessoas ao teu redor à medida em que tu foi crescendo. Tu viu pessoas ficando mais velhas, ficando com os cabelos brancos, ficando com rugas no rosto, ficando corcundas, né? Teve uma série de comportamentos padrões que tu observou e absorveu para ti como sendo verdades. E hoje tu aplica na tua vida. Isso foi o que eu recebi da espiritualidade. Então, assim, a partir do momento em que eu vou ficando mais velha, mais próxima eu fico da morte. Tudo por causa da criação do tempo. Não que a criação do tempo em si tenha sido um problema, mas a forma com que nós tratamos o passar do tempo.
Nós poderíamos muito bem fazer aniversário todo ano, né? E não se preocupar com aquele número daquela vela que está em cima do teu bolo. Não associar como uma progressão, 36, 37, 38, tô ficando mais velho. E ainda por cima tem pessoas que a cada aniversário dizem assim, né? Ai, tô ficando velho. Tô ficando velho, tô ficando velho. Então, por repetição, até vou fazer, né? Por repetição, tu tá colocando essa informação ainda mais potencializada no teu subconsciente. E as tuas células, elas obedecem os teus comandos. E são as tuas células que comandam o teu corpo. Elas se renovam, são bilhões de células que morrem todos os dias para que outras nasçam, né? Só que à medida em que tu vai colocando essas informações com muita frequência no teu subconsciente, elas não têm outra saída. Elas vão ter que envelhecer o corpo, porque tu julgou que o tempo tá passando e que tu tá ficando velho e que tá cada vez mais próximo da morte. A maior prova, vamos dizer assim, prática, né, para eu poder colocar aqui, é o seguinte, para que vocês entendam tudo isso. A expectativa de vida do ser humano, há um bom tempo atrás, era bem pequena. 25, 30, porque uns observavam os outros, né? Ou seja, se aquele ali morreu aos 25, aquele lá também, é bem provável que eu também vá morrer aos 25. Então tu acreditou. E aí depois essa expectativa de vida começou a mudar. A expectativa de vida passou para 40, 50, 60, estamos em 70, 80 e hoje vemos muito bem pessoas com 90 até 100 anos lúcidas, né? Tem lá, lógico, seus cabelos brancos, né? Porque foi assim que elas se definiram e conversaram com as próprias células, né? 100 anos é para estar velho, então eu tenho que estar assim fisicamente. Mas o que é que aconteceu de lá para cá? Por que a expectativa de vida aumentou se fosse um padrão da natureza? O que aconteceu na mente do ser humano? O que é que mudou para ele conseguir ter ido cada vez mais longe? Embora o tempo já existisse naquela época, as horas, os minutos, os anos e tudo mais. O que aconteceu? Gente, não foi uma questão orgânica de, foi a alimentação que melhorou. Hoje nós vemos muito bem que os nossos alimentos não são dos mais saudáveis, né? A gente tem aí os fast foods, né? Nós temos muita porcaria mesmo e a gente consome. Naquela época era muito mais saudável. A gente plantava, a gente colhia, a gente comia. De certa forma era mais saudável a alimentação, sim. E a expectativa de vida era menor. Como é que agora que a alimentação é muito pior, a expectativa de vida está aumentando? Foi a forma com que o ser humano passou a pensar que modificou. Quanto mais ele evoluiu, mais ele colocou dentro da própria mente que quer chegar mais longe. De forma consciente ou inconsciente, ele colocou essa informação lá. Então a gente vê hoje em dia pessoas de 90 anos fazendo yoga, fazendo caminhada, andando de bicicleta. Eles estão se movimentando, eles não estão querendo viver uma velhice. Já começou a modificar a mente. Porque antigamente, né, ia para o asilo ou ficava em casa moribundo, né, ficava sem os movimentos das pernas, com as articulações cada vez mais endurecidas, enrijecidas. Era assim que eram os velhinhos de antigamente. E a gente não vê mais isso. A mente do ser humano mudou. Por isso que a longevidade foi mais longe. Vai por essas vocês não esperavam, né? Ficou horrível, uma redundância, eu sei, mas paciência. Outra coisa, outra informação que eu recebi também é que o ser humano, por causa desta evolução consciencial de querer ir cada vez mais longe, seja por ele mesmo ou por outras razões, por exemplo, quero viver muitos anos para poder criar os meus filhos, ou ver os meus netos, para ver os meus bisnetos, para acompanhar a tecnologia, tá? Né? Tu vai te impulsionando cada vez mais. Mas o ser humano vai chegar um dia em que não vai mais envelhecer e não vai mais morrer. Claro que, como a gente já viveu muitas vidas
e morremos em todas elas, né? Claro, por isso que a gente está aqui. A gente já colocou no nosso inconsciente que um dia vamos morrer. Isso já está impregnado. Eu não estou dizendo que é impossível, mas é meio raro de nós conseguirmos agora, em virtude desta crença enraizada não só nesta vida, mas por muitas e muitas e muitas já. Mas vai chegar um dia em que o ser humano vai entender que a forma com que ele pensa programa as próprias células, as células obedecem esses comandos e ele vai começar a programar essas células de forma consciente. Ele vai entender que são as emoções dele que programam as células. O que eu digo para mim mesma programa as minhas células, sobre quem eu sou, como é que eu me sinto, o que é que eu acho do mundo, da vida, das outras pessoas, tudo isso são programações mentais. E ele não vai mais fazer isso de forma inconsciente, deixar o subconsciente tomar as decisões sozinho. Só que isso vai levar muito tempo, mas vai acontecer. Talvez esse vídeo aqui não fique disponível na internet até que isso aconteça, mas está aqui, está sendo dito, o ser humano não vai mais envelhecer. Outra coisa que eu também posso dar como um exemplo prático para vocês, para que vocês analisem muito bem e se questionem, porque o questionamento é o princípio da sabedoria. Ignorância é quando tu não pergunta nem para ti mesmo, nem para o universo, nem busca o conhecimento e acaba acreditando em qualquer um, ou no que dizem na televisão, o que é muito pior, né? Tem cremes que te rejuvenescem. Tudo bem, é uma crença, se tu crê, realmente vai acontecer, mas tu tem crenças ali no teu subconsciente que mais cedo ou mais tarde vão cortar o efeito desses cosméticos aí. Vamos lá para o exemplo prático. Vocês com certeza, presumo eu, conhecem alguém, seja no vínculo familiar, social de vocês, que passa ano, né, décadas e a criatura tá do mesmo jeito, parece que não envelhece. Tu vê aí atores, né, atores famosíssimos que estão sempre com o mesmo rosto, parece que, né, parece até que tomam Formol toda manhã, né, no café. Então, é a programação das células. Esta pessoa, ela rejeita a velhice ou de fato tem emoções muito positivas. São pessoas alegres, são pessoas amorosas, são pessoas gratas. Porque estes sentimentos elevados, eles programam a tua célula fazendo com que elas fiquem cada vez mais saudáveis. E quando as células são saudáveis, o corpo também é. Por isso a dificuldade, e graças a Deus, né, que existe essa dificuldade, de envelhecer. Pessoas estão sempre com a mesma carinha, com o mesmo corpo. Parece que o tempo não passou para elas. Vocês certamente conhecem alguém. Isso pode acontecer contigo também, desde que tu converse com as tuas células. E eu imagino que pelo menos 99,9% de vocês nunca fez isso. Nunca conversou com as células. Elas são um espelho de vocês. O que eu recebi foi o seguinte, e foi bárbaro, né? Porque eu recebi por imagens. As nossas células são cópias nossas. Nós temos aqui no nosso corpo zilhões de células. Eu tenho zilhões de Fernandinhas, né? E tu também tem as tuas aí com as mesmas características. Elas pensam do mesmo jeito que tu, elas se sentem do mesmo jeito que tu, e tu tá programando isso no corpo físico. Certa vez não, logo depois que eu recebi essa canalização, eu resolvi conversar com elas. E eu fechei os olhos, né? E eu sugiro que tu faça isso também para poder validar o que eu tô falando e experimentar. Além de tu fazer uma prática, né? Lógico, tu também tá experimentando as sensações, as informações que vêm de dentro do teu corpo a partir desta conversação com elas. Fecha os teus olhos e começa a falar com elas. Oi, eu tô aqui. Eu vim te programar. Eu vim reprogramar estas crenças que eu coloquei aí dentro de vocês esses anos todos. Sobre velhice, sobre doença, sobre amor próprio, sobre autoestima.
sobre uma série de fatores, tá? Tu é que vai escolher aí o que é que tu quer reprogramar. Gente, depois que eu comecei a conversar com elas e dizendo assim, agora eu estou no comando, sou grata por tudo que vocês fizeram por mim até hoje, porque até o momento em que tu resolveu conversar com as tuas células, elas tiveram que trabalhar sozinhas, sem nenhum comando, só o mental. Para elas é como se o amo, né, o meu amo, fosse a tua mente. O Deus delas é a tua mente. Só que tu nunca controlou a tua mente. Por isso que elas morrem, nascem, se reproduzem e morrem, e, né, essa coisa sempre cíclica. Mas enfim, não pararam com isso. Tu precisa começar a conversar para que elas entendam quem é o Deus delas. A primeira sensação que eu tive foi incrível. O meu corpo ele se arrepiou todinho e foi dito para mim que isso iria acontecer. Tu vai sentir, não foi dito que eu iria sentir o corpo se arrepiar. Foi dito que eu iria ter uma sensação física de que elas estavam me ouvindo. O meu corpo se arrepiou todinho. Eu senti, é como se eu tivesse sentido cada poro da minha pele. Como é que eu posso explicar para vocês? Foi uma sensação tão indescritível que acho que só não adianta. Acho que se vocês praticarem, vocês vão me entender. Porque palavras desse vocabulário humano não consegue chegar. Não consegue chegar até a descrição perfeita, gente. Não dá. Tentem e sintam, tá joia? Então é por isso que o ser humano envelhece e morre. Ele viu pessoas ao redor nascendo, crescendo e morrendo e aprendeu isso na escola também, que todo ser vivo nasce, cresce e morre. Tu leu aquilo todo santo dia, aplicaram uma prova e te deram uma nota por esta resposta. Sei lá, tu tirou 10. Ah, que bom, então esta é a resposta certa, é uma verdade, né? Foi assim na escola. E aí depois tu observou o mundo ao teu redor e tu viu plantas nascendo, crescendo e morrendo. Animais nascendo, crescendo e morrendo. Só que os animais morrem pela mesma razão que nós. Porque eles observam uns aos outros e não põem um limite. Eles não têm, pelo menos, né, eles não raciocinam como a gente, mas eles têm uma mente lógica. Esqueçam aquilo que foi aprendido na escola, de que o animal é irracional. Deleta isso da mente. Eles pensam, eles sentem, eles também estão em evolução, eles também têm uma alma, eles também têm um espírito, tudo igualzinho a nós. Então ele não consegue usar a mente lógica, essa parte racional dele, para poder se questionar por que é que eu envelheço e eu morro. Então eles continuam envelhecendo e morrendo. Mas tu tem esta mente lógica mais desenvolvida. E olha que o ser humano não é um dos seres vivos mais evoluídos consciencialmente, de maneira alguma. O golfinho está em primeiro lugar. Então conversem com as células de vocês, se for necessário assistam esse vídeo de novo, até que vocês entendam e consigam linkar tudo o que eu disse à vida de vocês. Quanto mais vocês assistirem, mais a mente consciente vai entender, vai acreditar, vai observar e vai mudar. É por repetição. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. Aqui no Fonte Divina, no Instagram ou por e-mail. Todas essas redes sociais já passaram aqui embaixo. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo. Um beijo!